Olá, meus amigos. Bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online. Hoje com mais um devocional. Nós estamos aqui nessa semana em que a nossa sequência tem sido sobre Filipenses 4, versículo 8 e 9, em que nós temos meditado sobre aquilo que deve ocupar os nossos pensamentos. E para mim essa tem sido a sequência de devocionais mais gostosa de participar, a sequência de devocionais qual eu tenho sido mais ministrado. Aqui para mim tem sido se tivesse que ser colocado qual que seria a melhor, na minha opinião, para mim essa tem sido a melhor mesmo, a mais saborosa. Tanto que quando eu e o Diego, há uma semana e meia atrás, a gente conversava sobre que nós estávamos sentindo que esse deveria ser o assunto que permearia a nossa semana. Nós já sentíamos no nosso espírito em que Deus ia liberar uma unção específica para libertar os nossos pensamentos, para trazer pensamentos alinhados com a mente de Cristo. E isso animou muito o nosso coração, porque é um privilégio para nós poder estar aqui e compartilhar com vocês isso, mas é um privilégio ainda maior poder ser ministrado por Deus sobre isso, poder receber disso dele e poder viver esse tempo que nós nunca imaginaríamos viver nessa dimensão, nessa profundidade. E isso tem me animado muito, isso tem me deixado muito alegre, e eu tenho visto muito a bondade de Deus nisso, quanto a graça dele tem sido atuante na minha vida, porque eu pessoalmente tenho certeza que eu não mereceria estar aqui, não seria uma pessoa capacitada para compartilhar dessas coisas. Mas eu vejo a graça de Deus porque enquanto eu estou aqui, eu sou mais ministrado do que eu posso falar, sou mais ministrado do que às vezes eu acabo comentando sobre o que os versículos disseram para nós, do que a Bíblia apontou para nós. No meu coração, tenho recebido mais profundezas ainda, coisas mais intensas ainda dele. Então, para mim, tem sido um prazer fazer parte desse devocional e dessa semana mais ainda, porque eu tenho sentido Deus encaixando coisas dos pensamentos dele na minha mente, ele alinhando a minha mente com a dele. Isso tem me trazido muita alegria. Eu quero te convidar nesse momento a ter um tempo de oração comigo, você e sua família aí na sua casa, se vocês puderem fechar os olhos e a gente poder ter esse tempo de oração junto. Deus, eu quero agradecer, Pai, por esse tempo em que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos ministrado de maneira tão pessoal, de maneira tão íntima, em que o Senhor tem nos levado a um novo lugar de interação com o Senhor, onde o Senhor tem nos levado a um alinhamento completo, um alinhamento de essência, onde o Senhor tem se derramado sobre nós para que nós possamos ter mais características do Senhor, para que o seu DNA fique bem definido em nós, para que quando as pessoas olharem para nós, elas possam reconhecer o DNA de Cristo. Pai, obrigado por isso, somos gratos por poder viver este momento e queremos te pedir graça e favor do céu, para que nós possamos ser pessoas que se posicionam de acordo com a sua palavra, pessoas que se posicionam de acordo com o que a sua voz nos direciona, Pai. Nós queremos ser pessoas assim, pessoas com um coração sempre disposto a receber da sua palavra e praticar e se posicionar ela de maneira firme e radical em cima daquilo que o Senhor nos direcionar, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, quero te convidar a abrir a Bíblia em Filipenses 4, versículo 8 e versículo 9. Filipenses 4, versículo 8, versículo 9, a palavra de Deus fala assim para nós. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver
algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Só até aqui, meus amigos. Para mim, quando Paulo fala desses 2 versículos, para mim ele está pensando no que eu acho que ele mesmo vai falar, que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E isso também tem a ver com os nossos pensamentos, eles determinam as nossas ações. Ou seja, tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, o jeito que você fala, as palavras que você fala, o jeito que você olha para as situações, o jeito que você pensa, a maneira que você se posiciona, o modo que você se relaciona com as pessoas, ele primeiramente se inicia na sua mente. A Bíblia já vai dizer também que o pecado, ele nasce na nossa mente. E por ser cogitado, ele desce para o nosso coração e depois ele se torna a uma ação. E depois que ele se torna uma ação, ele dá o fruto que é a morte. Isso deixa claro para nós que o nosso dia a dia, a maneira que nós nos movemos, ela se iniciou dos nossos pensamentos. E para mim, quando Paulo vai apontar esse finalmente, irmãos, e ele começa a colocar essa série de coisas que devem ocupar os nossos pensamentos, é porque ele está olhando para a raiz de como as nossas ações são. Ele está olhando para a raiz de como as nossas atitudes são. Se eu e você temos a mente de Cristo, eu creio que a Bíblia fala isso para apontar que as nossas atitudes, as nossas ações deveriam ser semelhantes à de Cristo, deveriam ser iguais à de Jesus. E quando para mim ele começa a falar sobre isso, ele está lembrando da mente de Cristo, ele também lembra quando ele mesmo vai falar sobre que nós somos corpo de Cristo e a cabeça é o próprio Cristo. Pense comigo, para sua mão ela fazer qualquer movimento é preciso de um pensamento, para você caminhar é preciso de um pensamento, para você falar é preciso de um pensamento, e para você fazer qualquer coisa, como nós já estamos falando, é necessário um pensamento. Para mim, isso Paulo está apontando para um alinhamento, ele está apontando para o seguinte, o corpo não faz nada diferente do que a cabeça determina. Os meus pensamentos devem ter algumas coisas para ser os pensamentos de Cristo. Quando ele aponta aqui, finalmente, irmãos, pensar, para a gente colocar essas coisas no nosso pensamento, para mim ele está dizendo assim, essas são coisas que habitavam os pensamentos de Cristo. Essas são coisas que habitavam os pensamentos de Jesus. Ele tinha certas atitudes, ele era amável, porque os pensamentos dele eram amáveis. Para mim, a Bíblia está nos chamando para ter os pensamentos parecidos com o de Jesus. A Bíblia poderia dizer que nós temos a mente de Cristo, e ainda assim, eu e você ter pensamentos diferentes dos deles. Ainda assim, eu e você ter posicionamentos diferentes do de Jesus. Mesmo a Bíblia dizendo que eu e você temos a mente de Cristo, nós ainda podemos ter perspectivas, nós ainda podemos ter objetivos, sonhos, projetos, respostas ao mundo diferentes das de Jesus. E ainda assim, eu e você podemos ser pessoas totalmente diferentes daquilo que Jesus representava e apontava na terra. Para mim, quando ele está falando tudo que é amável, ele está apontando para Jesus. Jesus é totalmente amável, Jesus era totalmente desejável, é totalmente desejável. Para mim, quando ele aponta para isso, ele está apontando sobre eu perseguir e prosseguir para o alvo. Para mim, quando ele aponta para essa série de coisas que devem ocupar os nossos pensamentos, ele está falando sobre ter um caminho protegido, sobre ter um caminho com segurança,
sobre ter pensamentos que protegem o meu caminho, pensamentos que me ajudam em posicionamentos semelhantes aos de Jesus. Quando eu encho o meu ser, os meus pensamentos de algo amável, eu estou enchendo ele de coisas embasadas no amor. Eu estou trazendo o meu caminho para um andar sobre modo excelente. Lembra do que 1 Coríntios 13 vai dizer? Agora eu passo a lhe mostrar um caminho sobre modo excelente. Para mim, pensamentos amáveis são pensamentos de amor, são pensamentos baseados no amor. Para mim, pensamentos baseados no amor são de pessoas que tudo que elas fazem, tudo que elas pensam, tudo que elas se posicionam está baseado em Jesus, está baseado no amor dele. São pessoas que estão constantemente com seus pensamentos voltados para servir, estão com seus pensamentos voltados para acolher, seus pensamentos voltados para a compaixão. São pessoas movidas de compaixão. São pessoas que os seus pensamentos são movidos por cuidados. São pessoas que a base dos seus pensamentos é em servir as outras pessoas. Aonde elas estiverem, elas procuram maneiras de servir as pessoas. Aonde elas estão se movendo em compaixão. Elas acham lugares, elas acham maneiras de tocar as pessoas com compaixão, porque dentro dos pensamentos dela está ocupado o amor. Os pensamentos dela são carregados de amor, são carregados de compaixão, são carregados de graça. E caminhar nisso é caminhar em vida, é caminhar assim como Jesus caminhou. Porque quando eu penso em Jesus, eu penso nele caminhando em compaixão. Eu lembro dele falando que quando ele viu a multidão perdida, desesperada, como ovelhas sem pastor, a Bíblia diz que o coração dele se encheu de compaixão. Quantas vezes Jesus tocou em pessoas, curou elas, porque o seu coração se moveu em compaixão. Ele caminhava pela terra e constantemente ele usava o seu poder para curar pessoas. Ele se importava com a dor delas, ele se importava com o que estava aprisionando elas. Ele não estava aqui só para mostrar um novo estilo de vida ou só para morrer na cruz. Ele estava aqui para marcar as pessoas com amor, porque o coração dele se movia em amor. Ele era totalmente amor, os seus pensamentos se moviam em amor. Ele olhava para o seu povo e sabia que o seu povo estava escravo tanto da lei, tanto dos seus próprios pensamentos, dos seus sentimentos e emoções, quanto de um governo opressor. Então, eu acredito que enquanto Jesus andava aqui na terra, o seu coração se movia em compaixão, o seu coração se movia em pensamentos amáveis, pensamentos que, quando eram compartilhados, dava desejo nas pessoas de ter mais daqueles pensamentos. Lembra, meu irmão, que a Bíblia diz que para onde Jesus ia, as multidões afluíam atrás dele, porque as pessoas sentiam o amor que tinha dentro do coração dele, porque as pessoas sentiam a doçura, as palavras de vida eterna que tinham no coração dele. Porque todas as vezes que Jesus abria a boca, eu não acredito que ele abria para julgar as pessoas ou para trazer juízo. Ele abria a boca para confrontar, mas confrontar em amor. As palavras dele eram amáveis, mesmo quando elas pareciam ser duras demais. Dentro do coração dele tinha um princípio de trazer liberdade, de trazer salvação. Então eu digo, quando eu e você temos esse mesmo princípio de pensamentos baseados em amor, pensamentos amáveis, eu e você estamos protegendo o nosso caminho. Eu e você estamos protegendo a nossa caminhada, estamos caminhando em um lugar seguro, porque quantas vezes os meus pensamentos, os seus pensamentos se tornam motivos de escravidão para mim mesmo. Então, se torna um motivo de escravidão para mim, torna um motivo de escravidão para as pessoas que estão ao meu redor. Quantas vezes nós temos pensamentos de acusação sobre nós, temos pensamentos depreciativos, temos pensamentos que, em vez de liberar o reino,
em nós, em vez de liberar tudo aquilo que Deus depositou em nós, na verdade faz totalmente ao contrário, nos diminui, nos escraviza, nos prende nos nossos sentimentos, nas circunstâncias. Eu creio que quando a gente tem esse princípio de pensamentos amáveis, nós pensamos coisas que nos trazem liberdade, coisas que nos empoderam na palavra de Deus, coisas que nos tornam parecidas com Jesus. O que eu quero dizer com isso é que Deus tem pensamentos, às vezes, muito diferentes sobre você, diferentes do que você tem tido sobre você mesmo. Quantas vezes nós não temos pensamentos amáveis sobre nós? Quantas vezes nós não temos pensamentos amáveis sobre os nossos familiares? Quantas vezes nós não temos pensamentos amáveis no nosso dia a dia? E às vezes os nossos dias são carregados de tristeza, são carregados de amargura, são carregados de peso. E nós esquecemos de que Jesus disse que o fardo dele é leve e suave, que o jugo dele seria assim. Porque o jugo de Jesus não é eu e você carregando culpas, não é eu e você carregando o peso de erros ou de julgamentos, mas sim eu e você carregando a liberdade da graça, a liberdade da compaixão dele. Não estou dizendo que nós não devemos confrontar, às vezes, nossos posicionamentos e atitudes falhas, não é isso. Eu estou falando de um princípio de pensamento entre uma pessoa que é livre nos seus pensamentos e uma pessoa que é escrava, e uma pessoa que tem amor de Cristo nos seus pensamentos e uma pessoa que tem julgamento, uma pessoa que tem egoísmo nos seus pensamentos. Um dos sinônimos para amável é nobre, é doce. Quando eu penso em ter pensamentos doce e nobre, quando eu penso na palavra nobre, já de início eu penso em algo acima do normal, algo acima da média. Existe até aquela brincadeira, aquele ditado que quando você vai falar de alguém nobre, a gente usa o termo de sangue azul, já para dizer que é uma pessoa diferente das outras pessoas. Quando você pensa em alguém nobre, você pensa em uma pessoa que o seu comportamento é diferente, que o seu comportamento já é agraciado, já é gracioso, já é um comportamento sofisticado, já é um comportamento com doçura, já é um comportamento em que carrega toda uma série de posicionamentos, é um comportamento livre de estupidez, é uma pessoa livre de grosseria, é uma pessoa, como se diz, de classe, uma pessoa que carrega, nessa perspectiva, uma pessoa que carrega amor nos seus atos e nas suas ações, na sua maneira de pensar. Então, ao contrário disso, uma pessoa que não tem pensamentos amáveis são aquela pessoa que tem pensamentos grosseiros, são aquela pessoa que tem pensamentos egoístas, são aquela pessoa que vive no seu egocentrismo, que acha que tudo é sobre ela, que tudo é para ela, que não existe servidão nos posicionamentos dela, que não existe amor e carinho nos posicionamentos dela. É aquele tipo de pessoa que é a primeira a apontar o erro do outro. Quantas vezes eu e você fomos assim? Quantas vezes eu e você não tivemos o que é amável nos nossos pensamentos e tivemos sim o que é de julgamento, o que é de juízo nos nossos pensamentos? Quantas vezes eu e você, nos nossos pensamentos, nós fomos mais acusadores contra nós ou contra as pessoas do que amáveis? Eu quero dizer que uma pessoa de pensamentos doce é uma pessoa que dá vontade de ficar perto dela, porque as atitudes dela é doce, porque os posicionamentos dela é doce, porque a Bíblia diz que como se imagina em sua alma, assim o é. Então, se aqui dentro os meus pensamentos são doces, os meus pensamentos são amáveis, os meus pensamentos são nobres, as minhas atitudes, os meus posicionamentos vão ser amáveis, vão ser doces, vão ser nobres. As pessoas vão nos identificar, nós vamos saltar aos olhos da maioria, porque quando as pessoas olharem para nós, elas vão olhar e vão falar: ali está uma pessoa que trata as outras com amor, ali está uma pessoa que tem atitudes
amáveis. Ali está uma pessoa que quando ela abre a boca dela, sai palavras doces, sai palavras de vida. O maior exemplo de amável da história é Jesus. Quando Jesus abria a boca dele, as pessoas tinham vontade de se alimentar do que ele falava. As pessoas tinham vontade de passar tempo com ele, porque quando eu penso em algo amável, eu penso em algo que traz paz. A Bíblia vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Pessoas que ocupam o seu pensamento com coisas amáveis são pessoas que se ocupam com amor, são pessoas que se ocupam com pensamentos baseados no amor, são pessoas que trazem paz, são pessoas que os seus pensamentos são guardados pela paz, porque elas caminham num caminho diferente dos outros. Elas caminham no caminho do amor, elas caminham no caminho onde as atitudes, as ações são nobres, são doces, são amáveis. São o tipo de pessoas que são acolhedoras, não repelidoras. São aquelas pessoas que, antes de apontar, elas entendem, elas amam, elas cuidam, elas atraem, elas revelam o Evangelho. Elas não ficam simplesmente apontando o que está errado. São pessoas que apontam soluções. Por isso que, para mim, quando Paulo aponta sobre o que deve ocupar o nosso pensamento, ele está dizendo, isso ocupava o pensamento de Jesus. O corpo deve se movimentar de acordo com o que a cabeça diz. Se eu não tiver os meus pensamentos sendo ocupados com o que é nobre, com o que é doce, com o que é amável, com o que é respeitável, com o que é correto, eu não posso esperar que as minhas atitudes, as minhas ações vão ser corretas, doces, amáveis, justas, santas, puras. Ou seja, eu não vou ter atitudes parecidas com a de Jesus. Eu vou poder ouvir e ler várias vezes o texto dizendo que eu tenho a mente de Cristo, mas as minhas ações, os meus posicionamentos, o que vai ocupar minha mente não vai ser o que ocuparia a mente de Cristo, o que ocupa ou ocupou a mente de Cristo. Eu quero chamar a atenção. Vamos proteger a nossa caminhada com aquilo que é amável. Vamos guardar os nossos pensamentos com os princípios do amor, vamos guardar os nossos pensamentos com pureza, vamos guardar os nossos pensamentos com o que é nobre. Outra coisa, quando eu penso em nobre, eu penso em igualar os meus pensamentos aos pensamentos de Deus. São pensamentos acima da média. É muito normal se ter pensamentos egoístas, pensamentos de acusação, mas para mim, para você, é muito normal ter pensamentos amáveis, é muito normal ter pensamentos nobres, é muito normal uma pessoa vir conversar comigo e com você e ela sair animada, ela sair alegre, ela sair feliz, ela sair se sentindo amada, ela sair se sentindo revigorada, recarregada, ela sair com sede de receber mais da palavra de Deus. Porque quando as pessoas conversavam com Jesus, ele era amável e as pessoas saíam com sede de se relacionar com ele. Isso me ministra muito, porque eu penso, quando as pessoas conversam comigo, elas saem com vontade de ouvir mais de Deus, ou elas saem sentindo medo de Deus, ou elas saem se sentindo umas pessoas piores, ou elas saem se sentindo esperançosas, com a esperança de caminhar com Ele. Ele é o caminho. Então, para mim, isso já está me dizendo que eu caminho sobre Ele, aprendendo sobre Ele. Se eu caminho sobre Ele, toda a minha vida é baseada nele, todos os meus pensamentos, princípios são baseados nele, tudo que frutifica na minha vida é baseado nele. Eu não falo isso baseado em temperamento. Você pode ser uma pessoa totalmente colérica e ainda assim ter posicionamentos de alguém que tem em seus pensamentos as coisas que são amáveis. Porque isso vai nos trazer alegria, isso vai nos trazer paz, isso vai trazer louvor para o nome de Jesus. Quando você tiver dúvida sobre se o seu pensamento está tendo o que é amável, só pare e pensa, isso tem algo de Jesus? Porque Jesus era amável. A presença dele é amável.
ter coisas que são amáveis na nossa mente, é ter coisas da presença, é ter coisas que apontam para Jesus, é ter posicionamentos semelhantes aos dele. Eu creio que isso protege o meu caminho, isso atrai outras pessoas para o caminho. Protege o meu caminho porque me ajuda a permanecer alinhado com a vontade de Jesus, me ajuda a permanecer alinhado com o que a cabeça deseja, me ajuda a permanecer com o coração guardado do que não é do caminho, do que não é da presença dele. Eu sinto algo em meu coração, eu só queria encerrar compartilhando isso. Eu sinto que isso é para você que muitas vezes, dentro do seu coração, você tem mais um posicionamento de acusação contra você. Os seus pensamentos têm sido qualquer outra coisa, menos amáveis. Os seus pensamentos têm sido qualquer outra coisa, menos pensamentos que traz liberdade. Você tem sido uma pessoa escravizada pelos seus sentimentos, você tem sido uma pessoa escravizada pelas suas emoções e pelos seus pensamentos. Você tem sido uma pessoa que tem acreditado que o seu caminho é ruim, que todo fruto que sai de você é ruim, que você que tem sido uma pessoa que tem trazido mais peso sobre a sua caminhada do que qualquer outra coisa. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje as coisas que são amáveis vão ocupar a sua mente, coisas que vão trazer liberdade para você vão ocupar a sua mente, coisas que vão trazer liberdade para a sua família, para as pessoas que convivem com você, vai ocupar a sua mente. Eu quero profetizar isso sobre você, que as características de Jesus, a essência de Jesus, a essência da palavra dele vai ocupar a sua mente. No nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar essa essência dentro do seu coração. Eu quero te convidar a ter esse tempo de oração comigo também, para que tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é correto, tudo que é nobre possa ocupar o nosso coração. Deus, o nosso desejo é que a nossa mente seja igual à sua mente. Nós queremos ter a sua mente. A sua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Nós não queremos que isso fique só na teoria. Nós queremos que isso seja uma realidade, que isso faça parte do nosso dia a dia. Nós queremos que isso seja a fonte de tudo que fazemos, de tudo que sonhamos, de tudo que falamos. Nós queremos que isso seja a fonte da maneira que nós nos relacionamos com as pessoas, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Nós te pedimos hoje, faça isso em nós. Nós queremos oferecer o nosso coração para ser lapidado e moldado pelo Senhor, de uma maneira que os nossos pensamentos sejam ocupados pelo que é agradável, pelo que é doce, pelo que é bom, pelo que é justo, pelo que é puro, pelo que é amável, pelo que é correto, Pai, pelo que é de boa fama. Esse é o desejo nosso. Faz isso em nós, faz isso nesses que estão nos acompanhando neste momento, nos que ainda vão assistir esse vídeo. Esse é o nosso desejo, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. É isso, meus irmãos. Eu espero que Deus tenha falado com você, assim como falou comigo, porque eu creio que o Espírito Santo tem pensamentos amáveis para mim e para você. Eu creio que o Espírito Santo tem posicionamentos, ações e atitudes amáveis e doces para mim e para você. Eu creio que Ele quer elevar o nível da nossa caminhada, para que nós possamos caminhar no padrão dEle, num padrão de amor, num padrão de pureza, num padrão de santidade, num padrão de honra, para que tudo isso seja louvável, para que tudo isso seja de glória para Ele. Eu quero te incentivar, se você não acompanhou os outros dias do nosso devocional, que você procure aqui no nosso canal. E você veja o devocional de segunda-feira, o de terça, o de quarta, e que você acompanhe o dos outros dias também. E quero também pedir para você seguir o nosso canal, se inscrever nele,
é ativar o sininho para que você possa ficar por dentro de todas as nossas programações, que eu tenho certeza que você será muito abençoado. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço, até mais. Fiquem com Deus.